aqui pela Rádio Consciência FM. A partir de agora você fica com Andréia Cunha e o programa Seguros e Você. Dando início a mais um programa Seguros e Você, um jeito simples e descomplicado de falar de seguros. Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Consciência FM. Eu sou Andréia Cunha e estaremos juntos nessa tarde e também com os nossos convidados especiais, Simone Magalhães, especialista em proteção financeira, e Sônia Soares, CEO da revista Status Feminina. Vamos abordar hoje a necessidade de estarmos protegidos, principalmente com a experiência que estamos tendo com essa pandemia, em relação ao cuidado conosco e com quem amamos. Entre tantos aprendizados, a frase clichê de que o valor não está nas coisas e sim nas experiências faz cada vez mais sentido. É verdade que o isolamento social escancara para todos nós que a vida, a felicidade e o conhecimento só fazem sentido quando compartilhados. E por esse motivo eu trouxe para compartilhar com vocês a experiência da Simone Magalhães, graduada em Comunicação Social, Relações Públicas de formação, pós-graduada em Marketing de Produtos por mais de 10 anos, sócia da corretora Smag Seguros, gestora da We Protect e idealizadora do projeto Tropa de Elite. Vocês, ouvintes, perceberão como é gratificante poder estruturar financeiramente uma família. Simone, é um prazer recebê-la aqui no Seguros e Você. E conte-nos um pouco como você descreveria o seu trabalho, toda essa mensagem de vida. Olá a todos, boa tarde. Quero agradecer o convite da Andréia Cunha para participar do programa Seguros e Você, aqui na Rádio Consciência FM. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigada. Andréia, como você mencionou, né, eu estou nesse segmento de seguro de pessoas desde 2004. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, porque eu sei que através do meu trabalho eu posso realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Olha, eu descreveria o meu trabalho, não só o meu trabalho, né, mas o que eu acredito que seja o mais importante no trabalho de um corretor de seguros, que é proporcionar a proteção e segurança para o seu cliente, é levar tranquilidade nos momentos em que ele mais precisa. Acima de tudo, é levar garantia, né, de que essa pessoa vai ter o respaldo financeiro para enfrentar uma série de situações na nossa vida que ninguém espera e deseja que aconteça. Simone, você disse que o seu trabalho é proporcionar a proteção e a segurança. Como ter isso através de uma apólice de seguro de vida? Ter uma apólice de seguro de vida pode nos proporcionar a quem tem, ao cliente e aos seus dependentes econômicos, a tranquilidade de passar por eventos. Eventos esses que são completamente alheios à nossa vontade. E isso nos proporciona passar de forma digna, protegida, sem ter que dilapidar um patrimônio que foi construído com tanta dificuldade, sem ter que fazer uso de reserva financeira, que também a gente constrói com tanta dificuldade, né, com tanto trabalho. E esses eventos, inclusive, podem acontecer de você necessitar de uma cobertura em vida. E existe meios de se fazer isso através de uma apólice. Então, Simone, a contratação de uma apólice precisa ser bem pensada para proteger aquilo que não temos controle, né? E não fazer de qualquer jeito, é isso? Conforme eu falei, eu acho, Andréia, que a gente não tem controle, de fato, sobre determinadas situações que acontecem de forma imprevisível, involuntária, e muitas vezes elas geram consequências permanentes, né, nas nossas vidas. E isso, por exemplo, a gente pode controlar várias coisas, mas
há situações onde eu de fato eu não controlo. Simone, explica melhor essas situações que a gente não tem controle, para que nossos ouvintes possam entender um pouco melhor. Então, por exemplo, vou te dar, um exemplo. Como é que eu posso prever que eu não vou desenvolver uma doença? Eu posso me cuidar ao máximo, eu posso fazer check-up todo ano, 2 vezes ao ano, eu posso fazer todos os exames, mas de uma hora para outra, durante, por exemplo, nós mulheres, a gente tem um protocolo ginecológico. Até uma determinada idade, a gente vai uma vez por ano, depois passa de uma determinada idade, a gente passa aí mais vezes, enfim. A gente tem esse protocolo. Só que de uma hora para outra, pode acontecer de ter um diagnóstico que a gente não está esperando, de ter um diagnóstico de um câncer, por exemplo, de... talvez por levar uma vida sedentária, a gente possa desenvolver uma pressão alta, aumento de colesterol, e isso pode gerar outras consequências. Então é disso que eu estou falando. É claro que ninguém quer que isso aconteça, é óbvio. Eu voluntariamente, óbvio que eu não quero ter um problema de saúde, e por isso eu me cuido, mas eu controlo o que eu cuido, a forma como eu me cuido, mas eu não controlo se vai ou não acontecer alguma coisa. Ah, entendi sua colocação, Simone. Realmente, visualizando fica mais fácil de entendimento. O seguro de vida é feito exatamente para proteger os momentos que precisamos e que menos esperamos que possam acontecer. Pois, como você mesmo disse, podemos e devemos planejar a nossa vida, inclusive os momentos que não controlamos. Simone, e o seu ponto de vista em relação ao Covid? Recentemente, vamos falar do que está acontecendo com a gente, desde o início do coronavírus. O que aconteceu na vida de todos nós desde que essa pandemia foi decretada, no meu ponto de vista? Eu acho que houve um entendimento do quanto nós somos vulneráveis e que circunstâncias totalmente alheias à nossa vontade podem, de uma hora para outra, bater na nossa porta. E essas circunstâncias podem trazer impactos, E eu queria falar com vocês sobre 2 impactos. O primeiro deles é e será sempre o emocional. Sempre, sempre. Tudo que ocorre na vida, o primeiro impacto que a gente sente é o emocional. Imagina, para todas as famílias, eu inclusive, infelizmente, perdi um grande amigo nessa pandemia. Qual é o primeiro impacto que a gente sente? Vai ser a emoção que vai estar aflorada, Vai ser, meu Deus, tudo que está acontecendo naquele momento gera na gente um grau muito elevado. Esse impacto emocional, com o passar do tempo, ele nunca vai sumir, ele nunca vai desaparecer, nunca, jamais. Mas ele vai diminuindo ao longo do tempo. Ele vai diminuindo, o tempo, é um grande curativo, a gente vai se acostumando, ou seja, só que nesse momento em que acontece alguma coisa, seja na nossa vida, na vida de alguém que a gente conhece, enfim, ninguém pensa no impacto financeiro, ninguém vai pensar em dinheiro naquele momento. Só que esse impacto financeiro ele pode ser inversamente proporcional ao impacto emocional que uma circunstância, por exemplo, como a morte, pode gerar na vida de uma família. E esse impacto, infelizmente, ele pode se tornar crescente com o passar do tempo e fazer com que essa família tenha que mudar completamente a sua forma de viver, tenha que abrir mão de patrimônio, por exemplo, tenha que mudar seus filhos de uma escola, tenha que mudar a casa onde vive. Ou seja, pode trazer consequências muito drásticas para as nossas vidas. Interessante essa explicação, Simone, que você fez sobre os impactos e que essas situações trazem
o emocional e o financeiro. Muitas famílias, infelizmente, estão passando por isso devido ao coronavírus. Sabe, Andréia, eu acho também que a pandemia do coronavírus, ela nos trouxe um sentimento de preservação à vida muito grande, muito grande. Houve um entendimento de que problemas de saúde podem acontecer a qualquer momento. E a gente tomou consciência também, a grande maioria, né, da imprevisibilidade da morte. Nascer e morrer faz parte da natureza humana, da natureza da vida, da natureza dos seres vivos. Mas nós, seres racionais, né, seres humanos, a gente tem uma tendência a negar a segunda. Nascer é maravilhoso, morrer ninguém está preparado. E muitas vezes, eu não estou falando só da morte física, porque muitas vezes pode acontecer em vida uma morte financeira, que é algo que é muito triste, é muito duro de se passar. E a gente pode ter mecanismos de fazer isso. Muito interessante essa colocação sobre a aceitação do viver e morrer, Simone. De trazer essa consciência, realmente, por mais que saibamos que isso é um fato, nunca estamos preparados. Eu acredito que, de fato, né, quando a gente toma essa consciência, a gente entende a necessidade de se proteger a si, né, a si mesmo, e aquelas pessoas que a gente mais ama, as pessoas que principalmente dependem financeiramente da gente. Eu acho que o seguro como um todo, ele nasceu disso, ele nasceu da tomada de consciência. E aí as pessoas foram buscar se proteger. Isso eu não estou falando só do seguro de vida, eu estou falando como um todo. Né? É sabido que faz-se um seguro para proteger algo que a gente sabe que vai gerar um impacto financeiro pela perda daquele bem, por exemplo. É muito comum hoje ter um carro e ter uma pólice de seguro, não é? Mas imagina isso há anos atrás. Isso não era algo assim tão comum, mas foi se entendendo a necessidade, foi se tomando consciência, e aí as pessoas colocaram isso dentro do seu, vamos dizer assim, do seu dia a dia. É comum. E por que não com o seguro de vida? Né? O que acontece assim? Por que não fazer? Simone, e é que você acredita ainda haver essa dificuldade na tomada de decisão para se fazer um seguro de vida, para se proteger? E como você já falou anteriormente, estamos lidando com situações imprevisíveis, involuntárias e que podem se tornar permanentes. E essas situações que não controlamos? Olha, eu não sei se eu posso afirmar, né, que há preconceito na contratação. Eu não sei se eu... Enfim, eu acredito que sim. Eu acho que é um preconceito. Porque as pessoas entendem que seguro de vida só cobre a morte. E justamente pelo que eu falei anteriormente, há uma tendência de se negar isso. Mas o seguro de vida, ele cobre N situações. E no meu ponto de vista, ele é uma ferramenta estratégica para um bom planejamento financeiro de uma família, de uma pessoa, de um jovem hoje que está se tornando economicamente ativo, de proteger a sua capacidade de geração de renda, do seu trabalho, proteger os seus bens, a sucessão dos seus bens, por exemplo, proteger a jornada de educação de um filho. Tem tanta coisa, né, que a gente pode fazer. Eu continuo achando que é melhor agir de forma precavida do que ter que contar com a sorte. Vamos ao intervalo e fique sintonizado aqui na Rádio Consciência FM. I
don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones, driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Estamos de volta com a nossa convidada Simone Magalhães. Muito legal, Simone. Então, o seguro de vida pode estar sendo feito de acordo com o que for importante no projeto de vida das pessoas, não é isso? Exatamente isso, Andréia. Exatamente. Você pode estar protegendo cada uma das necessidades que a gente entende da vida de uma pessoa. Exatamente isso. Então, eu já disse algumas anteriormente, mas vou dar um exemplo, tá? Eu acho que esse exemplo é muito fácil da gente explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Um casal tem 2 filhos pequenos, na idade de 5 e 4 anos. Então, a gente precisa entender até que idade dessas crianças esses pais vão ser responsáveis financeiros, né? Pela jornada desse filho, que eles possam estar dando os primeiros passos, serem economicamente ativos. Então, você consegue quantificar isso e transformar essa necessidade que existe, né, na vida daquele cliente, caso haja uma morte no meio do caminho de um dos dois, caso haja uma invalidez, porque isso, nada disso está no nosso controle, e a invalidez, muitas vezes, ela traz pra gente a morte financeira de uma família. Outro exemplo, uma doença. Por mais que eu tenha um plano de saúde maravilhoso, tudo de bom, há custos, né, há despesas que a gente precisa estar preparado para ter, porque muitas vezes os planos não cobrem. Então, eu consigo fazer isso tudo através de uma pólice de seguros, entendeu? É super tranquilo. Esse da educação, inclusive, eu consigo até utilizar uma outra ferramenta também que eu acho super bacana, que é a previdência privada, para eu poder começar a construir, vamos supor, a faculdade que eu quero proporcionar para o meu filho, ou um intercâmbio, ou uma possibilidade de um
uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, até um apartamento. Então, hoje a gente tem produtos no mercado que eu consigo atender exatamente aquela necessidade. E são várias as necessidades que a gente senta para conversar e entende na vida desse cliente, sabe? É muito legal isso, porque outra coisa também que eu sempre falo, quanto vale a nossa vida? Nossa vida não tem preço, diferente de quando você faz, por exemplo, uma apólice de um carro. Um carro a gente sabe que o carro vale X mil reais, eu faço uma apólice de X mil reais com as coberturas que eu entendo que sejam importantes para o meu cliente, né? Terceiros, vidros, enfim. Já no seguro de vida, para eu poder chegar num valor de uma apólice bacana, que atenda o que o meu cliente precisa, eu preciso entender a vida dele, né? Eu preciso bater um papo, a gente faz um levantamento de algumas informações, entende, por exemplo, às vezes eu posso ser solteiro e eu ter um dependente econômico, um pai ou uma mãe que dependam de mim, seja para um plano de saúde, seja para dar uma força, né, nas despesas. E se acontece alguma coisa comigo e eu de uma hora para outra eu não consigo mais produzir, eu passo por uma situação na qual eu sofro um acidente, esse acidente me leva a uma invalidez, como é que eu vou produzir? Como é que eu vou continuar dando aquela qualidade de vida para as pessoas que eu amo? A pólice de seguro, gente, muitas, assim, no meu entendimento, tá? Eu peço até, assim, humildemente poder falar isso, mas eu entendo que fazer o seguro de vida, ele é um ato de amor, sim. Primeiro porque a gente está se protegendo e protegendo aquelas pessoas que a gente mais ama, que podem vir a sofrer impactos. Lembra que eu falei do impacto anteriormente? Os impactos financeiros da nossa ausência, né, da nossa ruptura financeira, enfim. Simone, você tocou também num assunto bem interessante, que é o fato do seguro oferecer garantias em vida também, né? Mesmo em casos de doenças que estão cobertas nas condições gerais, e isso varia de seguradora para seguradora? Sim, é aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? O seguro de vida, diferente do que a maioria das pessoas acredita, oferece também cobertura em vida. Por exemplo, em caso de doenças como câncer, infarto, dentre outras que estão cobertas. Por exemplo, procedimentos de transplantes, procedimentos cirúrgicos que são realizados em função de uma doença grave. O próprio coronavírus, ele pode trazer impactos na saúde, né, de quem o contraiu. Vi de tantas matérias aí. É algo muito novo na medicina, que pode estar gerando um quadro de morbidade futura, o qual a gente não tem ainda muito conhecimento. Agora, assim, tem uma coisa também que é muito importante. O ato de fazer uma apólice, ele tem que ser imediato. Eu acredito, assim, porque uma das coisas mais importantes para a gente poder fazer uma boa proteção é a gente estar bem de saúde, é a gente estar com tudo tranquilo. E a maioria das pessoas desconhece isso também, né? O quanto é importante tomar uma decisão enquanto a gente está bem. E eu gosto sempre de fazer um paralelo aqui com o seguro de carro. Porque, por exemplo, imagina, estou com o meu carro, não tenho seguro e de repente eu sofro um acidente e esse seguro dá perda total. Aí eu vou chegar e vou bater lá na seguradora e falar: oi, seguradora, olha, eu queria proteger meu carro. Aí vão falar: lógico, né? Vamos avaliar o carro, fazer a tal da vistoria prévia. E aí, de repente, eles constatam que o meu carro está batido, perda total. É claro que a seguradora não vai proteger meu carro. E assim é com a nossa vida. Nós temos uma coisa super importante hoje, que é a nossa saúde, é preservar essa condição de saúde ao longo da nossa jornada, porque de fato nós não controlamos o que vai acontecer. E muitas vezes, isso já até aconteceu comigo, de clientes, né, quererem fazer a apólice naquele momento e por alguma circunstância,
alguma questão de saúde, não foi possível ofertar uma cobertura para eles naquele momento. E isso não é porque a Simone não quer, não é porque a Andréia não quer, não é porque o corretor não quer fazer. Pelo contrário, é porque naquele momento não havia aceitação para aquele risco. A seguradora, ela compra um risco. Isso faz parte do nosso mercado, né? Está inerente ao nosso mercado. Então, eu acredito muito que a decisão de contratar, ela está diretamente ligada à percepção da consciência, da necessidade e de poder se fazer algo realmente adequado àquilo que a gente precisa, né? E poder ter essa segurança, essa tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, eu estou protegida, se algo me acontece, seja em vida ou se eu morro, enfim, no meu caso, eu tenho 2 filhos, meu filho está com 22, minha filha está com 20, e eu acredito, eu ainda tenho uma jornada com eles, principalmente a jornada de educação, e eu faço questão de preservar isso. Eu entendo que eu ainda sou responsável financeira por eles, e que se algo me acontece hoje, não digo nem por morte, não é só isso, mas eu preciso preservar minha condição financeira, né, de estar arcando com isso para eles. Durante esse período de pandemia, Simone, será que teve uma maior conscientização para adesão ao seguro de vida? Eu trouxe um dado até para vocês, muito interessante. Em março desse ano, houve um aumento de 136% nas vendas de seguro de vida comparado ao mesmo período do ano anterior. Saiu uma matéria na revista Policy, agora em maio, né, falando sobre isso. E esse aumento, ele deve-se ao início dos casos de Covid no mundo, né? Ou seja, a repercussão que houve dos casos, dos óbitos de Covid no mundo, começaram a gerar impacto no segmento de contratação de seguro de vida. E logo na sequência, ou seja, março foi justamente o mês que foi decretada a pandemia e que iniciou, né, principalmente aqui no Brasil, o isolamento social, todas as medidas, né, necessárias e preventivas para evitar o contágio. Então eu acredito que foi uma forma, sim, das pessoas tomarem um pouco de consciência a respeito. Já que você está falando sobre o coronavírus, Simone, teria como você explicar como está sendo feito isso? Então, Andréia, o que aconteceu com o mercado? Houve uma movimentação muito grande, tá? Porque a grande maioria das seguradoras, elas não previam aceitação na cobertura quando o óbito, ele era devido a uma doença em função do decreto de uma pandemia. Isso inclusive está, como você até falou antes, né, falando das condições gerais, das doenças previstas e cobertas. Então isso está nas condições gerais. E são muito poucas seguradoras no mercado que previam cobertura em função de pandemia para óbito, tá? Muito poucas. Essas mantiveram a contratação, não mudou nada. E as que não tinham, houve um movimento, inclusive dos próprios corretores de seguros, dos sindicatos, das categorias de classe, levando a importância de fazer uma mudança em função do que estava acontecendo naquele momento. E hoje a gente tem já uma boa parcela, tá, das seguradoras cobrindo. No entanto, algumas impuseram carência de 90 dias, 60 dias, enfim. Caso houvesse, por exemplo, uma adesão hoje, se essa pessoa tiver um óbito, um falecimento por conta do coronavírus, ela não está coberta, porque tem que esperar a carência. Mas tem outras seguradoras que dão cobertura independente de qualquer coisa, tá? Então tem as duas vertentes no mercado. Tocando assim, negócio de doença que a gente está falando muito, tem cobertura caso eu seja diagnosticada com coronavírus no produto de doenças? Não tem, isso não tem cobertura. Não existe isso previsto, essa doença prevista, né? Mas existem as outras doenças que eu tinha falado anteriormente que podem ser desenvolvidas por pessoas que tiveram contato com o vírus.
como eu já havia também falado anteriormente, a medicina está estudando muito, isso é tudo muito novo, né? Então não se sabe ainda. Mas está tudo muito por escrito, as seguradoras estão tomando todos os cuidados, eu tenho infelizmente um amigo, um grande amigo, corretor de seguros, trabalhou comigo durante muitos e muitos anos, e infelizmente ele faleceu por causa da Covid. Foi logo no iniciozinho, isso para mim foi um baque tamanho. A família, né, ele deixou a esposa, 3 filhos, a família recebeu o seguro já ele tinha uma consciência muito grande, né? Mas assim, é um baque isso tudo que está acontecendo, né? E a gente sente, Andréia, que está havendo um movimento por conta do cliente, de entender a vulnerabilidade a qual ele está exposto. E eu acredito até por isso que tenha havido, sim, o incremento, né, da contratação, tá? Vamos ao intervalo e fique sintonizado aqui na Rádio Consciência FM. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please. Show
Estamos de volta com a nossa convidada Simone Magalhães. Então, o quanto antes tomarmos uma decisão, nós preservamos a nossa condição de saúde. E por mais que a gente se cuide, não temos o controle sobre o que pode acontecer, se vamos ou não desenvolver alguma doença ao longo da vida. Sim, então, André, hoje a gente está falando com um público basicamente feminino, né? E eu fui até pegar algumas informações para poder dividir com vocês. E de acordo, olha que loucura, assim, de acordo com informações do Departamento de Informática do SUS, entre as mulheres, as doenças respondem por mais de 90% dos óbitos. Um pouco diferente dos homens. Os homens têm um percentual de morte por acidente mais elevado até que das mulheres. E as doenças cardiovasculares, elas são as que mais afetam a saúde das mulheres. Na sequência vem o câncer, diabetes e hipertensão. E a hipertensão é algo que afeta também, né, a parte cardiovascular, enfim. Há muitos casos de AVC em mulheres, principalmente após a menopausa. Que legal, Simone, você trazer esses dados. Além do SUS, teria algum outro? Olha, outro dado também que eu queria compartilhar com vocês, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 54% das mulheres morrem por doenças do coração, como o infarto. O câncer de mama, ele é a causa da morte de 14% das mulheres, fora os outros tipos de câncer. Quando paramos para pensar e nos damos conta do que acontece de fato, criamos a consciência, né, Simone? Pior que muitas vezes da pior maneira. Então, eu queria aproveitar até e fazer uma pergunta para quem está escutando a gente. Ter um seguro de vida pode ou não fazer toda a diferença nesses momentos na vida de uma família? Com certeza, Simone, que pode fazer toda a diferença. E você já deve ter proporcionado isso para várias pessoas. Você tem algum caso assim que te marcou? Quando eu disse que meu trabalho pode fazer diferença na vida das pessoas, eu digo isso pois eu sei o quanto foi importante para aqueles que puderam contar com uma proteção adequada no momento de necessidade. Eu queria até compartilhar também com vocês um dos casos, né, de pagamento de um benefício, que foi o pagamento mais marcante para mim, porque ele aconteceu 6 meses depois que eu tinha começado o meu trabalho em 2004. Eu conheci essa cliente, né? Fizemos o seguro de vida dela e naquele momento ela estava bem, ela, enfim, estava tranquila. Só que 6 meses depois, isso já em 2005, na época ela tinha 30 e poucos anos, ela descobriu que ela estava com câncer, ela estava com linfoma de Hodgkin. E ela foi descobrir isso fazendo uma ultrassom de tireoide. A partir desse ultrassom que começou a ver toda a investigação. Hoje ela está curada, né? É mãe de uma linda menina, uma fofa. Apesar dos médicos terem dito na época que talvez ela não pudesse ter filhos, né? Depois da quimioterapia. Eu acompanhei, inclusive, tive com o médico dela, que é um grande oncologista aqui do Rio de Janeiro. Fui na clínica, fizemos todo um relatório sobre... Porque, assim, para poder pagar o benefício, né, tem toda a documentação. E, nesse momento, eu sempre faço questão de estar fazendo isso para o meu cliente, estar acompanhando. E eu fui pessoalmente, e ele chegou para mim e falou assim, mas como assim? Por que você está querendo tanto essas informações? Uma seguradora querendo... Eu falei assim, olha só, eu não sei da seguradora, eu sei de mim. E ela é minha cliente, e eu sei que ela não tinha o câncer na época, porque assim, foi tudo muito rápido, né? Então a seguradora questionou muito na época. Eu falava assim, eu sei que ela não tinha o câncer, eu sei que ela, enfim, ela desconhecia tudo, então eu só quero que você escreva isso. E ele escreveu, e esse relatório foi determinante para poder pagar o benefício para ela. Eu tenho certeza, isso fez toda a diferença na vida dela, toda a diferença, porque ela pôde passar por esse tratamento com muita dignidade, uma dignidade financeira, que na época ela não teria tido se não fosse a pólice de seguro.
E isso foi proporcionado pela contratação de uma cobertura de doenças graves, que na época estava começando no Brasil. Eu estou falando isso de muito tempo atrás, né? A gente está em 2020, isso foi em 2005, ou seja, tem 15 anos. Imagina se ela não tivesse contratado. O que teria acontecido? Ela teria passado por um momento de extrema dificuldade financeira, ela depois não poderia mais contratar um seguro, porque ela perdeu a sua elegibilidade. Então, o meu trabalho, eu me orgulho muito por causa disso, porque a gente leva muita dignidade financeira na vida das pessoas, e isso não tem preço. Isso não tem preço. Saber que hoje eu sou capaz de proporcionar isso para um cliente meu, é isso que me move, é isso que me dá coragem, é isso que me faz poder seguir a jornada, porque o meu propósito ele é muito maior. O meu propósito é um propósito realmente de devolver à sociedade aquilo que um dia eu tive. E posso contar um pouquinho da minha história, Andréia? Por que eu caí no seguro de vida? Claro que pode, Simone. Mas antes eu queria te dizer que eu fiquei emocionado com o seu relato. Que história linda. É esse tipo de experiência, de vivência que torna assim o nosso trabalho assim tão gratificante. Eu me orgulho muito disso. Eu vou contar rapidinho, não vou demorar muito não. Quando eu tinha 13 anos, eu infelizmente perdi meu pai muito cedo. Ele na época tinha 43 e foi um impacto muito violento para a nossa família, né? Um impacto emocional violentíssimo. Minha mãe era super jovem, minha mãe tinha 37, minha irmã tinha 11 na época. Então foi uma perda muito dolorosa, muito dolorosa. Esse ano vai completar 39 anos que meu pai faleceu. E isso me fez, durante muito tempo, entender a ausência, entender algumas coisas, né? Como era difícil para uma menina, né? Enfim. Mas o meu pai deixou, financeiramente, a nossa família muito resguardada. Muito resguardada. E eu estou falando isso de 1981. Minha mãe é dona de casa, minha mãe nunca trabalhou. Meu pai deixou seguro de vida, meu pai deixou pensão, e ele não era militar, não era funcionário público, não era nada disso, pelo contrário, ele era funcionário da iniciativa privada. E ele deixou muita coisa resolvida, sabe? Isso eu fui entender muitos anos depois. E o que é mais curioso, eu precisei realmente mergulhar fundo nesse mercado, entender o quanto é importante eu ter alguém que desperte em mim essa necessidade, porque embora eu tenha passado por tudo isso, uma perda prematura de um pai, não ter tido o impacto financeiro, né? Ter tido sim a dor da ausência, mas o impacto financeiro nós não tivemos, eu só fui despertada para a importância de fazer isso na minha própria vida em 2004, quando eu ingressei na Prudential. Foi ali que eu vi a importância de eu fazer isso para mim, para os meus filhos. E isso, eu falei, gente, assim como eu, que mesmo tendo passado por tudo isso, como eu nunca me dei conta disso, pode ter uma quantidade de pessoas imensa que também não tenha se dado conta e que precisem de mim para poder despertar isso. Então isso me move muito nesses anos todos. Nossa, Simone, que história, que inspiração. Toca a gente lá no fundo mesmo, deixa a gente emocionada. E tenho certeza que os nossos ouvintes terão um momento de reflexão e compreenderão a importância de uma boa proteção. Mais alguma mensagem para os nossos ouvintes, Simone? Olha, eu queria agradecer muito, agradecer por esse espaço que você está me concedendo, Andréia. Agradecer muito a esse projeto, né, super bacana que está sendo feito, do Seguros e Você. Esse programa, eu acho que é um seguro, é um programa que pode abrir muito a mente das pessoas, né? Parabéns também pela Rádio Consciência FM por estar
transmitindo esse projeto, levando esse projeto. Eu queria até deixar aqui os meus contatos para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram, enfim, falar mais sobre esse assunto, bater um papo. Meu telefone, ele é 21, é do Rio de Janeiro, 99-991-7815. Eu tenho meu Instagram pessoal, é o Simone S. Magalhães. Quem quiser me seguir lá vai ser um prazer. E o da minha corretora, o S, né, do Simone, e Mag, do meu nome, smag, tudo junto, @seguros. E vai ser um prazer, tá com vocês, enfim, conhecer vocês melhor, para quem quiser aí se aprofundar nesse tema. Fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada, Andréia. Obrigada pelo teu convite. Foi uma honra estar aqui com vocês na tarde de hoje. Tudo de melhor e fiquem com Deus. Simone, eu que me sinto honrada por você ter aceitado aqui o nosso convite, por passar essa tarde aqui conosco. Eu sei o quanto a sua agenda é corrida e que daqui você ainda vai abrilhantar lá o encontro da Comissão Feminina, que vai acontecer hoje no Zoom às 19 horas. E muito obrigada. O espaço é seu, a casa é sua. Quando quiser, volte sempre. Vamos ao intervalo e fique sintonizado aqui na Rádio Consciência FM. Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Talk about it, how you broke my heart. But if I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadow hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the nights. Feels the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here
Estamos de volta com o programa Seguros e Você. E teremos como convidada no Bloco do Empreendedor a Sônia Soares, CEO da revista Status Feminina. Sônia, seja bem-vinda ao nosso programa aqui na Rádio Consciência FM. As mulheres têm conquistado seu espaço de liderança. Conte-nos o que motivou a fundar a revista voltada para um público feminino. Boa tarde, Andréia. Obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte de um tema tão bacana. Estou lisonjeada. Parabéns pelo seu trabalho e a todos da Rádio Consciência. Me chamo Sônia Soares, sou gaúcha, formada em administração de empresas e estou no Rio de Janeiro há 26 anos. Aqui me casei e tenho uma adorada filha que é jornalista. Em Porto Alegre, exerci 2 funções que me proporcionaram um grande aprendizado para o meu desempenho como profissional. Eu fui subgerente do Banco Francês e Brasileiro e supervisora regional da Fiorucci, na época que a Glória Calil administrava. A ideia da revista surgiu aqui no Rio de Janeiro, junto com a minha primeira ação como empreendedora. Em 2008, abri uma empresa para oferecer cursos livres de estética no centro da cidade. Eu fui pioneira da estratégia do aluno poder escolher o dia do seu curso de acordo com a sua disponibilidade. Na época, quem quisesse participar de um curso fazia inscrição e aguardava formar turma. Como estratégia para divulgação, eu queria um veículo que levasse informações úteis à rotina do meu público, que era formado, na maioria, pelo sexo feminino. Encontrei apenas revistas de fornecedores ou revistas com informações técnicas que não se encaixavam no que eu procurava. Eu queria que o meu anúncio estivesse agregado a assuntos relevantes, que prendesse a atenção dessas mulheres e não fosse jogado fora num curto espaço de tempo. O meu propósito era oferecer assuntos pertinentes que garantisse a presença da minha publicidade. Por isso, com o apoio de uma amiga, a jornalista Vilma Santos, criei uma revista feminina para ser distribuída gratuitamente ao público que me interessava. A pauta foi desenvolvida para atender a rotina de mulheres economicamente ativas, inteligentes e exigentes. A revista tem as seguintes seções: Mulheres Empreendedoras. Essa é uma seção muito importante para mim, pois a cada edição, uma mulher empreendedora é convidada para falar de sua trajetória como profissional, incluindo seus altos e baixos. E eu penso que as vivências de superação possam incentivar outras mulheres. Na seção Negócios, a leitora encontrará artigos da autoria de profissionais de primeira linha, que irão dar dicas sobre marketing, planejamentos, vendas e muito mais. A seção Comportamento é voltada para o apoio emocional, temas como fome emocional, autoestima, entre outros. A seção Estética oferece novidades em produtos e atendimento. Os assuntos são interessantes para quem oferece o serviço de estética e para a cliente que quer o procedimento. O exemplo foi o artigo Procedimentos de Longa Duração, que mostra como funciona cada técnica. A seção Saúde busca tratamentos alternativos, como fitoterápicos para a menopausa ou terapia pélvica, artigo que será publicado em agosto. A seção Meio Ambiente é outra seção que me envolve muito, pois sofro com a degradação do nosso planeta, sofro com a morte dos animais marinhos e com a triste constatação que micro-resíduos plásticos já estão alojados em nossos organismos através da água que bebemos. E por último, a seção Curso, que foi criada especialmente para oferecer os cursos de estética que organizo. Mas essa seção terá mudanças em breve. Pretendo incluir cursos de outras áreas além da estética. Por que, Sônia, uma revista online? E quais os assuntos que a sua revista aborda? O formato da revista foi impresso até 2016, quando eu fiz um curso de gestão financeira no Sebrae.
Lá, durante o curso, eu conheci grupos de mulheres empreendedoras, entre eles o grupo Mulheres Bárbaras, criado pela Bárbara Castro, uma profissional que você também conhece, que é jornalista, empresária, com uma visão de negócios excepcional. O grupo da Bárbara me proporcionou encontros, cursos e mentoria que me fizeram enxergar o mundo digital e principalmente o que eu estava perdendo. Eu resolvi sair totalmente da minha zona de conforto e migrei da revista impressa para a revista online. Eu confesso que não foi fácil, foi realmente muito difícil porque assim é um mundo totalmente novo, diferente, mais rápido. Mas esse mundo novo proporcionou maior alcance e outras oportunidades de negócio. A partir daí, a revista tornou-se um novo produto para mim. As sessões continuam as mesmas, com muito conteúdo e cursos. A novidade está na publicidade. A publicidade é compartilhada. Cada anunciante tem exclusividade de anúncio. O objetivo é formar um grupo de empresários em diferentes setores que tenham o mesmo público-alvo. Eu acho que sem a concorrência, cada anunciante terá maior satisfação em compartilhar. Sônia, eu adorei ter participado da sessão presentes da sua revista. Sou muito grata pelo convite. E como estamos chegando ao fim, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os empreendedores que estão nos ouvindo como eles podem participar da sua revista. A sessão presentes atendeu minha expectativa. Obrigada por ter participado. Essa sessão foi criada com o objetivo de criar audiência. Eu fiz parcerias com outros empresários, além de você, e criei uma página para oferecer cupons de descontos, brindes e presentes. Porém, essa é uma sessão coringa, ela não é fixa. Com a pandemia, a sessão mudou, o nome da sessão mudou. Porque desde o início da pandemia eu percebi que muitos profissionais em diversas áreas iniciaram o processo de ajuda online. Grupos voluntários foram criados, oferecendo alternativas para empresárias que ficaram sem saber como lidar numa situação tão inesperada. Por isso, criei a seção Eventos Online. Nessa sessão, foi publicado o SOS Mulher Empreendedora, que ajudou e ajuda muitas profissionais na readaptação do seu negócio. O curso de produto digital expresso, que ensina o passo a passo para criar um infoproduto tão exigido nesse momento. O SOS Emocional, que ainda oferece toda semana palestras motivacionais e muitos outros eventos bacanas que vale a pena ver. A revista pode ser online, por ser online, ela tem o acesso ilimitado, então o alcance vai além do regional ou nacional. E o acesso à revista é gratuito, basta entrar no site www.statusfeminino.com, pelo Instagram Status Feminino RJ, a página no Face Revista Status Feminino, e no WhatsApp, que é 219 7285 9060. A revista é compartilhada no Instagram, redes sociais e grupos de WhatsApps, dirigido às mulheres desse Rio de Janeiro, com postagens diárias. Sônia, o meu muito obrigada por essa tarde aqui no Seguros e Você. Andréia, foi muito bom participar do seu programa e poder contar um pouquinho de mim. Eu convido a todos os ouvintes para conhecerem a revista Status Feminino. Eu estou aberta para contatos e sugestões em todos os links citados. Eu acredito demais em parcerias e estar aqui é uma delas. É necessário parceria para garantir um bom conteúdo na revista e graças a Deus eu tenho tido muitos bons parceiros, assim como é necessário bons parceiros para que eu possa ministrar bons cursos de capacitação profissional. Graças a essas parcerias eu aprendo todo o dia.
Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo programa, que já é um sucesso. Vamos às dicas de negócios com a mentora Márcia Timóteo. Hoje vamos falar de um mercado milionário, um mercado que representa 27% do produto interno bruto brasileiro. São 9 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. E que, segundo o Sebrae, 25% é a taxa de mortalidade nos 2 primeiros anos. E hoje nós vamos conversar como mudar essa estatística. Já sabemos que a falta de recursos para o micro e o pequeno empreendedor, assim como a ausência do plano de negócio, contribui para que essa estatística de mortalidade nos 2 primeiros anos continue em patamares elevados. Hoje nós vamos conversar sobre um outro indicador, que é a falta de gestão. Aquilo que não se mede, não se gerencia. Você, empreendedor, você tem traçado indicadores de desempenho para o seu negócio? Como estão os indicadores de controle da sua operação? Indicadores de satisfação do cliente, indicadores de volume de faturamento, indicadores de devolução de mercadoria, indicadores que demonstram para você, empreendedor, que seu negócio está no caminho certo. E você, empreendedor, que quer participar do nosso espaço, dando a voz à sua marca, para poder contar um pouquinho do seu negócio aqui para os nossos ouvintes, basta participar entrando em contato conosco. Nosso WhatsApp, DDD 21 98169 7270, ou vá até o nosso Instagram, @GoodFriendSeguros ou @Programa Seguros e Você. Chegamos ao fim de mais um programa, Seguros e Você. Obrigado, ouvintes, pela audiência, aos nossos convidados que abrilhantaram o nosso programa, e quero convidá-los, ouvintes, para estarem comigo na quarta-feira que vem, às 17 horas. Estamos preparando um programa lindo para você. Para momentos difíceis, nós temos a solução para proteger a sua família e o seu negócio. Proteção e blindagem de renda é o que fazemos por você. Contate agora Good Friends Seguros através do WhatsApp 21981697270 e garanta a condição especial de 20% de desconto para os ouvintes da Rádio Consciência FM. Você acabou de ouvir, aqui pela Rádio Consciência FM, o programa Seguros e Você com Andréia Cunha. Produção Godfred Seguros.